Olá pessoal, bem-vindos ao canal Viver no México. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico, então eu peço que você assista o vídeo do começo até o fim para você poder ter acesso a todas as informações que eu vou passar para você, tá ok? Bom, então obrigado por você estar aí assistindo ao nosso vídeo. Nós temos recebido aqui muitas perguntas sobre assuntos muito diferentes e eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas na medida do possível e na medida do que eu conseguir encontrar de informação, né? Porque eu não tenho acesso a todas as informações que vocês me perguntam. Eu também preciso de fazer pesquisas, mas eu vou pesquisar o que a gente não souber aqui, nós vamos atualizar vocês, ok? No vídeo de hoje, então, lembrando que antes de eu falar do assunto do vídeo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. É bem fácil, rapidinho, você clica no botão de se inscrever e você já está inscrito e vai receber um vídeo por semana, se o YouTube resolver entregar para você, né? Porque às vezes ele não entrega. Mas você vai receber um vídeo por semana, toda sexta-feira, sobre o México, sobre curiosidades daqui desse país tão legal. O vídeo de hoje é sobre a violência no México. O México é um país violento ou não? Para falar desse assunto para você, eu preciso combinar uma coisa com você, que eu estou fazendo comigo e que eu quero fazer com você também. Eu quero pedir para você deixar em certos momentos desse vídeo a sua mente, e principalmente a sua mente não, mas o seu coração de lado, ok? Nós vamos usar somente a nossa mente para raciocinar sobre os pontos desse vídeo. Eu separei aqui algumas informações sobre dados sobre a violência no Brasil e também no México. E por que eu fiz essa comparação? Eu detesto comparar as coisas, tá? Nem sempre é uma boa ideia comparar as coisas. Mas o ponto é, se você me pergunta se o México é um país violento ou não, a resposta precisa ser acompanhada do em relação a quê? Então, em comparação a qual outro país é violento? Porque se você comparar com países desenvolvidos, como Noruega, Suécia e outros países bem desenvolvidos, Abu Dhabi, né? Países que são muito ricos e que geralmente existe uma certa segurança generalizada, é lógico que aqui qualquer país da América ele vai acabar se tornando um país, alguém que mora na Dinamarca, por exemplo, ou na Suécia, naturalmente que vai dizer que os países da América que estão no continente americano são países violentos, porque se você comparar os números, você vai ver que a diferença é gritante. E na América está o Brasil e na América está o México também. Então, se você mora no Brasil, então você pode comparar o Brasil com o México. A comparação é totalmente possível e aí você pode saber se em relação ao Brasil o México pode ser considerado mais ou menos violento. Então, combinado? Vamos usar a nossa mente em vez do nosso coração. Por que eu estou falando de usar a mente em vez do coração? Porque se você for colocar o seu coração no meio, você vai pender para um lado, assim como eu também vou acabar pendendo para um lado, ok? Mas aqui no canal eu preciso mostrar para você os fatos, ok? Claro que eu mostro a minha opinião também, mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar alguns números para você concretos. Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo para você mesmo poder pesquisar também e ler os documentos que eu separei, ok? Para você chegar às suas conclusões também. Existe um documento que as Nações Unidas prepara de quando em quando, a cada período de tempo, eles preparam um documento que se chama, traduzindo aqui, Livro Global de Homicídios, que é um documento que fala sobre a taxa de homicídios no mundo, taxa de violência em todos os países, né, de certas regiões do mundo. Fala do mundo todo, na verdade. Então eu separei que esse livro, que eu deixei o link para você baixar ele, está em inglês, e lá você pode ter uma comparação. O mais recente que eu encontrei são com dados do ano de 2013. Nesse livro, nessa publicação, mostrava que em 2013, qual era a taxa de homicídios
Taxa de homicídios, lembrando que nós usamos sempre a proporção que se usa como padrão, que é homicídios por 100 mil habitantes. Por que se faz assim? Porque se um país tem 200 milhões de habitantes e outro país tem 100 milhões de habitantes, lógico que você pode dizer, mas esse país tem muito mais gente, então é lógico que vai morrer mais pessoas aqui. Então, para ficar justo a comparação, então é feito na proporção. A cada 100, quantas pessoas morrem a cada 100 mil habitantes, ok? Isso fica mais justo. Então, vamos lá. De acordo com esse documento, então, das Nações Unidas, que eu acredito ser um documento que não está puxando a sardinha para nenhum lado, ok? Porque existem fontes e fontes na internet, tá bom? Tem fontes que são racistas, que existem, infelizmente, para falar mal mesmo dos países da América Latina como um todo. Então, eu digo isso porque se você compara com outros documentos, você vai perceber que os números são muito diferentes. Um documento diz uma coisa e outra pesquisa diz outra coisa completamente diferente. Então, é complicado, tá? Mas esse aqui que eu separei é das Nações Unidas. Eu vou deixar o link, como eu já falei aqui para você, deixar o link aqui para você ler. Então, ele diz que em 2013, os números do México era de 21, eu estou vendo aqui, eu deixei aqui escrito aqui do lado, para poder ler, por isso que eu estou fazendo assim. Então, os números do México eram 21,5 assassinatos para cada 100 mil habitantes. 21,5 era o número do México. E o número do Brasil, que você precisa comparar com o país que você mora. E eu estou passando aqui o do Brasil. O do Brasil em 2013 era 25,2. Então, o México 21 e o Brasil 25 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Então, em 2013 se matava mais no Brasil do que no México em proporção, ok? Agora, eu achei outras pesquisas que eu vou deixar todas elas aqui também para você acompanhar, ok? Dados agora de 2015, os dados anteriores que eu passei para você são de 2013 e esses dados que eu estou passando agora são de 2015, ok? Em 2015, a taxa de homicídios no Brasil era de 28,5. 28,9 a taxa de homicídios no Brasil em 2015, ok? A cada 100 mil habitantes, 28 eram assassinados. E em 2015, que é o mesmo período, no México, essa taxa no México baixou. Lembra que era 21? Então, em 2015, que é o último dado que eu consegui aqui, a taxa de homicídios aqui é de 17 para cada 100 mil habitantes. Então, a taxa de homicídios no Brasil aumentou até de 2013 a 2015 e a taxa de homicídios no México diminuiu nesse mesmo período para um número muito abaixo que está o do Brasil. Uma outra informação interessante que eu quero passar para você é sobre as cidades ou as regiões do México, os estados no México onde tem menos assassinatos. Okay? Eu consegui esse número também. Eu até quero achar esse número no Brasil. Se encontrar, eu coloco por aqui em algum lugar também. Mas quais são os estados mexicanos que têm menos assassinatos? Eu não estou falando de cidades, ok? Estou falando de estado, ok? Estado inteiro, tá bom? Então, com menos assassinatos, nós temos Aguascalientes, ok? Com 46, Yucatán com 48, Tlaxcala com 89 e Baja Califórnia Sur com 91 mortes. Aí você fala, mas espera aí, Marco, você não falou que a taxa no México é de 17 a cada 100 mil? Como que você está dando esses números aí? Espera, esses números que eu passei para você agora não são números na proporção a cada 100 mil habitantes. São números totais de mortos em 2014, ok? Então, nesses estados, Aguascalientes, por exemplo, em Aguascalientes houve 46 assassinatos no estado de Aguascalientes. Houve 46 assassinatos em todo o ano de 2014. No estado de Tlaxcala, houve 89 mortes. No estado que é turístico, inclusive, até eu já tem um vídeo nosso aqui que eu mostro algumas imagens desse lugar, que é Califórnia Sul, Baja Califórnia Sul. Houve 91 mortes no estado inteiro no ano de 2014. Então eu acho que são números bem fortes esses, né? Porque um estado inteiro
Eu falei aqui de alguns estados que tiveram Yucatán, Tlaxcala, Baja Califórnia e Aguascalientes, né? Foram 4 estados que todos eles tiveram menos de 100 mortes no estado inteiro. Não é de uma cidade, não estou falando de uma cidade, estou falando de um estado inteiro que teve menos de 100 mortes em 2014. Então, isso é muito forte. Mas eu ainda tenho mais números para passar para você. Encontrei uma lista. É que lista tem muitas, né? Mas eu encontrei 2 listas que me chamaram a atenção. Uma lista é das 50 cidades, agora não estou falando mais de estado, estou falando de cidades. 50 cidades mais violentas do México, ok? Entre essas 50 cidades, que eu vou deixar o link para você descobrir quais são elas, eu não vou falar o nome de 50 cidades aqui, você nem vai ficar aqui comigo, você vai embora, ver outra coisa, né? Então você pesquisa depois. Entre as 50 cidades mexicanas mais violentas, é muito interessante que 20 das 50, 20 cidades, elas vão de 116 mortes para cada 100 mil habitantes, que é um número muito alto, 116 para cada 100 mil. E elas terminam, 20 delas terminam em menos de 40 assassinatos por 100 mil habitantes. Okay? Vai de 40 a 116 a lista, okay? Das 50 cidades. Você vê aí, você vai ver os números. Inclusive, a cidade mexicana, dessas 50 mais mortíferas, né? Dessas 50 cidades onde mais se mata no México, a posição número 50, ela tem um índice de 20,6 assassinatos por 100 mil habitantes. 20,6, ok? Quase a taxa do Brasil. A cidade número 50 em homicídios no México. Agora, por outro lado, eu encontrei uma lista que tem as 150 cidades mais violentas do Brasil. 150, ok? E dessas 150, todas elas, sem exceção nenhuma, a cidade na posição número 150, ela tem um índice superior a 48 mortes por 100 mil habitantes. Ela vai de 106 por 100 mil habitantes até 48. Então você pode perceber que a violência tanto no Brasil quanto no México são coisas localizadas, ok? São coisas assim, não é todo o país que é violento, não é todo o México que é violento. Bom, então você pode observar que essa lista aí mostra que mesmo que você vai perceber, na hora que você olhar, abrir os links que eu deixei aqui para você, você vai perceber que é regionalizado. A violência ela não é no Brasil inteiro, né? Se eu perguntar para você se você se sente seguro no Brasil, provavelmente você... Eu não sei o que você vai responder, porque depende da cidade que você mora. Ok? Então, está bem centralizado. Por exemplo, no Brasil, de acordo com as pesquisas que eu fiz, o Nordeste do Brasil é a região mais violenta do país. As cidades do Nordeste são muito violentas. No caso do México, a parte sul, principalmente do centro-sul do México, é a parte onde mais se concentra a violência. E também a fronteira norte do México. Então aqui realmente existe violência, ok? O nível de violência é alto, mas se você que mora no Brasil, você comparar o México com o Brasil, você vai perceber que é praticamente a mesma coisa que é no Brasil. O que eu quero dizer é que se você mora aí e você está acostumado com o ambiente em que você mora, é mais fácil para você dizer que o outro país é mais violento que o seu. Quando nós olhamos os números, eu estou mostrei para você aqui os números, e você está vendo que os números pelo menos a proporção de homicídios, em proporção de homicídios, o Brasil mata muito mais do que o México. Mas é lógico que a violência, ela inclui outras coisas. Não é só homicídio, não é só assassinato que é violência. Roubo também é, sequestro também é. E esses são problemas que são piores no México. Aí eu que estou tirando meu coração e estou usando só a mente, ok? A taxa de sequestros aqui no México é muito mais alta que a do Brasil. Eu não achei nenhuma pesquisa confiável para falar isso para você. Mas é um consenso, tanto dentro quanto fora do México, de que esse número é alto. Geralmente, qualquer pessoa pode ser sujeita a um sequestro, tá bom?
mas geralmente as pessoas que estão relacionadas a tráfico de drogas, elas são os alvos principais desses delitos, desse tipo de sequestro. E lógico, tem aquele sequestro para roubar dinheiro, tem sequestro para pedir resgate, isso também tem, igual tem no Brasil, tá? E a taxa de roubos também, e também isso é regionalizado, ok? Aqui no estado de Nuevo León, que é onde eu vivo, no estado que eu moro aqui, é um estado que teve problemas muito graves com a violência, principalmente entre 2009 até 2013, mais ou menos, nessa época, um pouco mais, um pouco menos que isso. Teve uma onda de violência muito séria aqui, por causa do tráfico de drogas, por causa de disputa de grupos criminosos que disputavam o território. E aí o governo do estado, ele colocou nas ruas as forças especiais, ou força tática, né? Força civil, que eles chamam aqui. Eu estou mostrando para você uma imagem da força civil como que é. Então parece que é o exército, né? Parece exército, o jeito que eles se vestem e tal. E eles estão nas ruas junto com a polícia, eles dão suporte para a polícia. Então é muito difícil para um bandido, quer dizer, não é difícil, né? O bandido ele nem sempre tem medo de polícia. Mas depois que esse pessoal foi para as ruas, depois que você sai e você vê esse pessoal nas ruas, você fica um pouco assustado, porque parece que um monte de gente está jogando Counter-Strike nas ruas, né, de verdade, porque os caras tudo mascarado, com metralhador e tudo mais, mas eles fizeram a ação da Força Civil no estado de Nuevo León, praticamente diminuiu, ou acabou praticamente com a onda de violência que tinha aqui. Então, as pessoas não andam nas ruas com medo nesse momento. Elas se sentem bem mais seguras do que antes. E se você vive em grandes centros aqui no México, grandes cidades, você vai ter exatamente os mesmíssimos problemas que você enfrenta nos grandes centros no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, outros centros, outras grandes cidades que tem no Brasil, você vai enfrentar os mesmíssimos problemas relacionados à segurança. Então, se você acha que aí é seguro, se você vive numa cidade pequena do interior de algum estado, pode ser que você não sinta isso. Mas se você vive numa cidade grande, vou falar aqui São Paulo, por exemplo, e você vem para Monterrey, ou você vai para a Cidade do México, ou para Guadalajara, ou cidades assim que são mais grandes, você praticamente não vai sentir a diferença. Para você vai ser a mesma coisa, só mudou de país, de idioma e tal. Então você precisa saber onde você vai viver aqui. A mesma coisa se aplica para o Brasil. Você precisa saber onde você vai viver para você viver melhor. Então, escolha a cidade correta para você viver, se você quer viver aqui, e não tenha medo. Okay? As pessoas aqui não vivem com esse medo, tá? que às vezes em alguns lugares se fala. Ok? Então, os números estão todos aí, pesquise aqui embaixo para você ver o que eu mostrei aqui para você no vídeo e tire as suas próprias conclusões. Eu espero que você tenha gostado, peço desculpas pelo tamanho do vídeo e espero que você tenha me acompanhado até esse ponto aqui que eu estou agradecendo você. No próximo vídeo vai voltar o quadro Aquele Abraço. Vou mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o canal e obrigado pelo teu carinho, tá bom? Tenho recebido muitas mensagens de carinho muito legais e eu acho muito bacana isso. Então, se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de deixar o teu like que também ajuda bastante a divulgar o canal. E também não se esqueça de se inscrever. Só você clicar nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Ou então você clica nesse ou nesse vídeo para você ver outras informações legais sobre o México, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.